Olha, jamais isso pra você que você não merece. Olha, eu espero que não. É esse o papo? Dá, eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. ¡Colina, carajo! ¡Y la coño se respeta, carajo! Só raspa o sovaco, hein? Raspa o sovaco, senão dá um mau cheiro do caramba. Señora presidenta. Do Salão Verde, eu falei que não estuprar você porque você não merece. Puta judia vai sofrer depois de morrer. Esta é uma carta aberta para todas as mulheres do Brasil que desejam entrar na política. A gente entra querendo mudar o mundo, mas a realidade não é tão fácil quanto parece. A esperança de construir um lugar melhor é apagada pela violência que tenta nos calar constantemente. A violência política contra as mulheres existe e acontece de várias formas. São abusos morais, psicológicos, palavras de ofensa, dúvidas sobre nossa capacidade, até tentativas contínuas de tirar nossas vidas. Ser mulher no Brasil já é difícil, não tem como negar, mas ser uma mulher na política é um desafio ainda maior. Enquanto os homens que atuam na política são figuras respeitáveis e imponentes, nós mulheres, mesmo estando em nosso pleno exercício político, somos taxadas como loucas, histéricas, nervosas. Isso é o máximo que conseguem enxergar de nós. Os estereótipos não são mero apelidos, mas potentes armas que diminuem continuamente tudo aquilo que tentamos construir todos os dias. Por essas e outras, o cansaço é um sentimento constante. Além de fazer nossa parte do trabalho, precisamos também reafirmar o tempo todo que somos, na verdade, muito mais do que eles dizem e pensam. Mas, mulher, calma. A nossa trajetória possui muitos obstáculos, porém eles não podem nos desanimar. Precisamos ocupar os espaços de poder por todas que já foram impedidas de exercer a democracia. Que nosso caminho daqui para frente seja de absoluta liberdade e ascensão para as futuras vozes femininas na política. Ninguém nos entende melhor que nós mesmas. Por isso, nosso futuro deve ser marcado pela união e junção das nossas forças. Perdemos em campo grandes guerreiras que tentaram deixar uma mensagem de esperança para nós, e disso não podemos nos esquecer. Seguimos em frente, exercendo os nossos direitos e fazendo política com real democracia. O alvo da violência política contra as mulheres é nos afastar dos lugares de poder, mas vamos denunciar e continuar ocupando esse lugar que nos pertence por direito. Lutaremos juntas por mais mulheres no poder.
Sim, violência contra mulheres na política existem. E bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a todos e todas que estão aqui hoje nos assistindo por esse lindo seminário do Flisgo Mulher, que estamos aqui fazendo Mulher e Poder. Um seminário que nasce e se desenvolve em parceria, uma brilhante parceria entre a equipe Flisgo, Festival Literário de São Gonçalo, e o Setorial de Formação, em que me orgulho muito de fazer parte da Câmara Popular de Mulheres. O evento iniciou ontem, no dia 13/3, com mesas divinas de mulheres poderosas, que vai até terça-feira, dia 16/3. Então, você não pode perder, acompanhar esse belíssimo trabalho que está sendo realizado aqui em São Gonçalo. Aproveito, então, para te convidar para se inscrever no canal aqui, no canal Que Cria, e acompanhar todas as atividades dessa equipe maravilhosa que faz diferença em nossa cidade com seus festivais sensacionais. Você está participando da mesa 7, que é Mulher e Educação, o poder do conhecimento. Durante a nossa transmissão, você poderá participar ao vivo, fazendo perguntas e comentários aqui no chat do YouTube e também do Facebook. Terá também a possibilidade de participar fazendo os comentários e perguntas e também clicando na lista de presença para que você possa receber aí no seu e-mail o seu certificado. Vamos agora apresentar, então, do que se trata esse painel. A educação gera conhecimento e tem um papel fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, equânime e para a garantia dos direitos humanos. Então, eu me apresento aqui. Eu sou uma mulher de cabelo castanho, uso óculos, estou de camisa branca, que nem todos estão vendo, então vou compartilhar com vocês, ó, uma camisa do CP Mulher, que traz a mensagem, não sei se eu consegui mostrar a camisa toda, peraí, deixa eu ver se eu consegui mostrar a camisa toda, ó, participe, inspire-se, transforme-se, é o que está escrito aqui na camiseta, é uma camiseta do CP Mulher, que é a Câmara Popular de Mulheres aqui de São Gonçalo, e traz essa mensagem bonita, forte, e assim a gente te convida para conhecer o trabalho do CP Mulher na nossa cidade. Eu estou com um fone grande, vermelho e preto, que apesar das cores vermelho e preto, não tem nada a ver com o meu time, tá? Não sou flamenguista, eu sou tricolor. Ao fundo tem uma estante com livros e a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que representa a minha fé. Bem, eu fui candidata pela primeira vez em 2020, sou professora supervisora, deixa eu ver se o ângulo está aqui. Sou professora supervisora em 2 redes municipais, dentre elas aqui de São Gonçalo, na qual eu aproveito para agradecer a professora Mitsu, que está diretora desse importante centro de formação continuada da nossa rede municipal. Agradeço em nome dela, agradeço toda a equipe CREFCOM que está acompanhando e certificando esse evento e prestigiando a gente com esse trabalho maravilhoso que vem realizando na rede. Eu sou mãe de três pimpolhos, né? Eu sou integrante também do coletivo Ela, Educação Liberdade para Aprender, da nossa cidade, da cidade de São Gonçalo. Faço parte também do movimento Cidade no Feminino e da Câmara Popular de Mulheres, conhecido como CP Mulher. Faço parte também do coletivo investigador da UERJ-FFP, Faculdade de Formação de Professores da cidade de São Gonçalo, que é coordenado pela nossa convidada, a professora Sueli de Lima. Também sou filiada ao Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, bem como as 2 convidadas de hoje, a companheira Élica Takimoto e a Sueli de Lima, a quem peço, nesse momento, que se apresente, fazendo também a sua autodescrição. Começando pela Élica, por favor, Élica, tudo bem? Olá, Graciane, olá, Sueli, olá para todas e todos que estão nos assistindo aqui. Agradeço imensamente o convite de participar da Flisgo. É muito, muito bacana um evento como esse. Me autodescrevendo, isso é muito difícil se autodescrever, né? A colocar assim. Eu sou mãe de 3 também, sou mãe de 3 artistas, Hideo, Nara e Yuki. Sou filha de engenheiro com dona de casa, meu pai é japonês, a minha mãe é mineira. Sou professora há 25 anos, professora de física, sou formada em física pela UFRJ.
Sou professora, já fui professora da rede particular, já tive 2 matrículas no Estado, hoje eu sou professora da rede federal, estou no CEPET, Rio de Janeiro, lá, ali no Maracanã. Estou ali desde 2006, é importante pontuar para a nossa história aqui hoje também. Tenho mestrado em História, o doutorado em Filosofia, e também gosto de escrever. Eu estou aí com uns 12 livros escritos, sendo que 8 publicados, e o meu mais novo livro, daqui a pouco, está sendo publicado também, que é Como Dialogar com o Negacionista, que vai ser o 9º livro publicado. E a gente está aí, a gente está na luta. Eu sou a primeira suplente na LERJ, fui candidata a deputada estadual em 2018, a vereadora em 2020, bati na trave 2 vezes, sou a primeira suplente na LERJ, a segunda suplente na Câmara, e a gente está aí, né, na luta, tentando ocupar um espaço de poder, que é muito importante a gente ter pessoas ligadas à educação, representando a educação, porque a gente precisa disso nesses locais de poder, que a gente sabe que sem educação a gente não vai para frente nesse país. É isso. Gratidão por estar aqui, ainda mais dividindo a mesa aqui com Sueli e você. Então, aproveita agora, Sueli, sua vez. Prazer também a todos, todas. Prazer estar com a Élica, com Graciane, 2 pessoas que me representam nas suas câmeras. Trabalhei para a campanha de Graciane e de Élica nas últimas eleições. Voto no Rio, então votei na Élica, mas se tivesse voto em São Gonçalo também daria e dei, né? Porque trabalhei o máximo que pude na sua campanha. Sou filiada ao Partido dos Trabalhadores, sou professora na UERJ, FFP, São Gonçalo. Trabalho com educação desde sempre também. Nasci numa casa de classe média, alta, na frente de uma favela no Rio de Janeiro, e ali, nessa desigualdade social, vivendo isso no meu portão, eu me tornei professora, comprometida com Freire, com a questão da desigualdade. Minha formação acadêmica foi ao longo de toda a minha vida, e juntamente com toda a minha militância, que também me formou e também me forma até hoje, junto com educadoras populares das favelas do Rio de Janeiro, onde eu atuei durante toda a minha vida. Eu atualmente, trabalho na pedagogia da FFP, trabalho com didática, com as relações entre escola e universidade, os problemas entre a distância da teoria e prática, e venho para essa mesa, que eu agradeço o convite, porque hoje nós estamos lembrando, né, a morte de Marielle, que a gente reclama, é uma data que se relaciona com o 8 de maio, então a gente tem aí essa semana, essa articulação, é uma semana importante para nós, mas eu vou poder contribuir na perspectiva de uma professora interessada numa outra educação, né? Numa educação que se constitui a partir de uma desconstrução de tudo aquilo que a gente entende como o que é ser mulher, o que é uma escola, o que é ser mãe, enfim, eu sou uma pessoa interessada nesse campo, no campo das deseducações, para que nós possamos nos educar com outros parâmetros, né, e atuar com outros parâmetros. Então, essa penso eu, poderá ser minha contribuição aqui hoje. Eu estou aqui para ajudar e seguindo um pouco o padrão da Graciane e da Élica. Eu uso um óculos pequeno, sou parda, estou num quarto cheio de livrinhos e com ar refrigerado ligado, que vocês não podem ver, mas eu estou aqui sentindo, porque hoje está um calor danado. E é isso, gente, é um prazer estar aqui, vamos à partilha. Obrigada. Vamos à partilha, sim, mas antes da partilha, eu convido você que está aí na sua casa e as nossas convidadas aqui presentes nessa mesa para fazer 1 minuto de silêncio pelas mortes da Covid-19 e também pela morte de Marielle, como muito bem foi lembrado pela nossa professora Sueli aqui. Então, 1 minuto de silêncio, por favor.
Retornando, então, com nossas notas de pesar, né, pelas mortes do Covid-19, pelas pessoas que a gente continua nessa luta contra esse vírus, e também a nossa guerreira semente, Marielle Franco, que foi, sim, assassinada, um assassinato político, e a gente precisa urgente de resposta de quem foi que mandou matar Marielle Franco. E então, a gente começa a nossa primeira rodada com a primeira pergunta, mas eu te convido, você que está aí nos assistindo, para participar, fazendo também as suas perguntas aqui no nosso comentário, no nosso chat. A nossa primeira pergunta de hoje, que como o tema é conhecimento por meio da educação, eu gostaria que as nossas convidadas, nesse momento, falassem um pouco do que era esse conhecimento e qual é a potência desse conhecimento, por que o conhecimento é importante. Começamos com a Érica, pode ser? Pode. Eu tenho 3 minutos, mais ou menos, confere? Isso, confere. Eu acho que a gente está vivendo numa época que eu acho que está faltando muito diálogo, sabe? A gente está com muita dificuldade de dialogar com a outra pessoa, com quem está do outro lado, porque a outra pessoa, a gente está vivendo uma época da pós-verdade, das fake news, do negacionismo. E o negacionista, ele tem uma certa dificuldade você não consegue combater a pós-verdade, as fake news, com a verdade. Então, o conhecimento, quando a gente está falando aqui num momento como esse, não é só um conhecimento conteudístico, não é aquele conhecimento enciclopédico. A gente tem que ter um tipo de conhecimento que a gente consiga derrubar esse muro, um tipo de sensibilidade. Não basta ser só você saber muito sobre ciência, não precisa ser o Átila, né? Para você, de repente, explicar para uma pessoa que você vê que não está funcionando, que essa pessoa precisa tomar vacina. Então, para além desse conhecimento técnico, científico, a gente tem que ter esse conhecimento de como a gente lida, como a gente derruba esse muro. E esse tipo de conhecimento a gente só consegue, eu acho, trabalhando a nossa sensibilidade. Porque o ser humano, ele não busca, vamos colocar assim, verdade, ele busca conforto. E por isso que está difícil a gente dialogar com o negacionista. Eu estou falando isso aqui porque eu sou professora. E como professora do século XXI, de 2021, eu tenho alunos negacionistas, alunos e alunas negacionistas. E aí, a questão é que como é que eu vou passar conhecimento se a pessoa está se recusando a receber aquele tipo de informação? Essa é a questão, entende? Então, eu não posso dar as costas, por exemplo, para alunos e alunos que se recusam a informação. Às vezes dá vontade, né? Que tem muita gente que fala, né? Quando tem vontade de conversar, não sei quando você tem paciência, você tem que ter, eu sou professora, né? Eu sou professora. E eu tive, no meu primeiro dia de aula, em 2019, primeiro ano de governo Bolsonaro, quando eu comecei a falar de Galileu, e falar que Galileu era uma pessoa que estava vindo com argumentos que a Terra poderia estar em movimento, o aluno, né, falou assim para mim, mas isso é uma questão de opinião dele, eu não preciso acreditar nisso. Foi aí que eu vi, eu falei assim, cara, eu não posso dar as costas, eu estou no Cefet, o aluno foi concursado, me fala uma coisa dessa, eu não posso dar as costas para um aluno desse. E a questão eu posso mostrar o livro de Galileu, ele não vai aceitar os argumentos de Galileu, como a gente conversa com ele. Então, a gente precisa exatamente gerar debate, gerar conversas, para que a gente tenha esse tipo de conhecimento também, sabe? Como a gente consegue dialogar com o outro lado, como que a gente consegue abraçar o outro lado também, que a gente está vendo que essa polarização, uma polarização cuja simetria não, a gente sabe que não faz sentido falar que, por exemplo, Lula e Bolsonaro, que, né, é uma falsa simetria, mas, enfim, há uma polarização. Para a gente sair dessa lama, a gente precisa trazer gente de lá para cá, ou gente que está no meio do caminho,
né, trazer para cá também. E eu acho que a gente consegue, se a gente consegue quebrar o gelo em sala de aula, passar por essa etapa, a gente consegue fazer isso pelas ruas também. Por isso que eu acho que esse exercício em sala de aula, para mim, tem sido fundamental ao longo desses anos todos, e mais do que nunca agora, para a gente combater, para me dar paciência, diria, sabedoria e conhecimento, para que a gente consiga dialogar e puxar, né, essa galera para esse lado também. Agora, vale dizer que conhecimento é você ter empatia também, né? Você trabalhar a empatia nos nossos alunos, nas nossas alunas, em jovens e crianças. A gente tem um modelo, um sistema tradicional de ensino, que você trabalha muito o individualismo e a competitividade, né? As pessoas fazem provas individuais. Se, por exemplo, o aluno tira 9 e o coleguinha tirar 4, 3, não tem problema. O aluno que tira 9, vamos trabalhar esse aluno bom que a gente coloca, né? Essa aluna boa que a gente coloca. E aí é tudo uma coisa que a gente vai ensinando, sem que a gente perceba também nas escolas, onde o importante é o cara vencer sozinho, sabe? Que se dane o resto. Então, a gente pode trabalhar dentro das escolas também com um tipo de conhecimento que você consiga dar a atenção, ensinar a pessoa a trabalhar o coletivo também. Eu acho que isso, mais do que nunca, a pandemia mostrou que você saber trabalhar no coletivo, você olhar o próximo, num momento como esse, é muito mais importante que você ter um conhecimento conteudístico. Entende? Então, não estou falando que o conhecimento técnico não seja importante, não estou falando isso, né? É importante, ainda mais eu sou uma professora de uma escola técnica federal, é importantíssimo, mas só isso não é suficiente para a gente mudar a nossa sociedade. Então, eu começo aqui agora fazendo essa provocação, né? Como a gente modificar, né, o coração, não só a razão, mas o coração também, que a gente está vendo, é só olhar para o mundo. A gente trabalha muita razão e parece que o mundo não está muito bom. Então, a gente precisa conectar essas duas coisas para gerar um conhecimento que torne esse lugar um ambiente melhor para a gente viver. Sem dúvida alguma. Não dá para falar para as pessoas, não dá para tocar as pessoas somente com a racionalidade, né? A gente precisa tocar os corações, a escola precisa se aproximar, a educação precisa se aproximar das pessoas, e a empatia, essa palavra é divina nesse momento, é a palavra de ordem, penso eu, a empatia e a coletividade, principalmente nesse momento que a gente precisa tanto falar com as pessoas de fato, tocar no coração delas e fazer com que elas entendam que é mais do que algo como razão. A gente está falando de vida, a gente está falando dos nossos sentimentos, das violências que estamos sofrendo constantemente e que, infelizmente, as pessoas não estão conseguindo nem enxergar diante de tanta situação que vem ocorrendo, tentando nos levar para lá do negacionista, para fake news e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes vamos ouvir um pouquinho a nossa professora aqui, a Sueli, da FFP. Queria que você falasse um pouquinho sobre o poder do conhecimento, Sueli, para a gente, por favor. Então, Graciane e Élica, eu penso que a gente vive num país, né, que sempre manipulou muito, né, as classes trabalhadoras e as classes populares através, né, de uma cultura do analfabetismo, né? Quer dizer, Paulo Freire nasce em 21, se não me engano, e em 21, sei lá, 100 anos atrás, né, muito pouco tempo, e numa sociedade onde 80% dos adultos eram analfabetos, né? Então, e hoje ele desenvolveu todo um trabalho, né, de valorização dos saberes desses analfabetos, mostrando que eles não sabiam ler o alfabeto, mas que eles sabiam ler o mundo, que eles tinham muita contribuição a dar para se alfabetizar. Mas nessa sociedade sempre se perseguiu, né, as condições que levavam o povo a esse empoderamento.
a gente tem diversas histórias, diversos momentos na nossa história, né? Eu não vou aqui me deter nisso, mas só quero chamar a atenção disso. Acho que quando a gente fala em conhecimento e poder no Brasil, a gente fala de uma disputa de classe, né? De uma disputa de narrativa. Quer dizer, o dono de terra sempre disse para o seu empregado que ele não precisava ler, que ele bastava carregar a terra, plantar, colher, e para que ele pudesse, quem sabe, ter um pouquinho de arroz para comer e café para fazer, e etc. Então, isso se mantém até hoje. A gente tem outras versões do mesmo problema, mas eu penso que é a mesma questão de luta por narrativas, pela voz, né? E aí que entra o que vocês estão falando, no meu entender, que é muito importante, que é a questão de falar ao coração, né? Quer dizer, a gente fala com a razão. Primeiro, eu acho importante a gente nunca perder de vista esse contexto. Esse é o contexto que a gente está, né? Essa é a disputa, né? Por que se odeia tanto um operário? Por que ele é tão odiado? Porque ele representa esse trabalhador da roça que se empodera e se empodera até mesmo mais do que alguns empoderados financeiramente falando, né? Então, essa é a nossa grande disputa. E a gente que é professor e professora, a gente sabe bem que é isso que está em questão. Então, como é que a gente constrói uma empatia? Sim, mas sem a ingenuidade de reconhecer que o que estamos ali é disputando essa dimensão do que é conhecimento. Porque o que é conhecimento? É o que está nos livros? É o que a escola ensina? É o que a gente ensina na universidade? Mas e o conhecimento do homem do povo? Ele não vai contribuir? E o que os índios sabem da Amazônia? Só servem para dar licenças para grandes indústrias? Nessas horas servem. Mas para entrar para o currículo escolar e ser reconhecido como biologia latino-americana, não. Então, essa é a disputa, é uma disputa do campo científico, do campo político, e nós, mulheres, temos essa possibilidade, penso eu, porque nós, aí depois a gente pode aprofundar também, mas nós lidamos com outras formas de construir conhecimento, penso eu, e com formas... não estou sendo romântica ao falar isso, estou simplesmente apontando que estamos numa luta há muitos anos, e que já aprendemos muito com a nossa luta. E aprendemos também que é importante trazer uma razão outra que também toca o coração. Eu nem colocaria em oposição, sabe? Eu coloco numa outra dimensão mesmo. É uma razão, sim, é uma epistemologia mesmo, né? É uma forma de conhecimento que traz a minha possibilidade de sentir, a minha possibilidade de pensar, e a minha possibilidade de pensar, a minha possibilidade de sentir. Essa é a grande contribuição que a gente pode dar, né? Acho que era aí. Por enquanto, essa é a minha contribuição aí para o debate. Muito bom. Professora Sueli, você traz, assim como a professora Élica, né? Vou chamar as duas professoras agora, porque eu vou mencionar um educador, que é o Paulo Freire, porque a Sueli citou, né? O Paulo Freire, ele aproveita exatamente o conhecimento, né? Por isso que ele é tão inspirador, por isso que a gente pega o Paulo Freire e traz para nosso contexto agora, nesse momento. Ele se aproxima das pessoas para fazer com que as pessoas sejam alfabetizadas. E essa história, essa é a trajetória do Paulo Freire. Por isso que a gente tanto menciona e tanto segue nessa questão da educação. Então, colaborando com isso que vocês estão falando, eu vou inverter um pouquinho. Tinha uma pergunta anterior a essa, mas como a gente já mencionou, a Élica já colocou aqui a questão das fake news, do negacionismo, eu gostaria então de partir para a pergunta sobre a questão de como estamos hoje, né, nessa roda imensa aí de fake news viral, essas mensagens por WhatsApp, esse monte de mentira, um monte de negacionismo que a gente vem enfrentando diariamente nas nossas salas de aula, no nosso convívio social, inclusive campanhas contra algo que sempre salvou a humanidade, né, que desde que foi criada sempre salvou a humanidade, como a vacina, por exemplo. Como é que a gente, enquanto mulheres,
né, enquanto mulheres que ocupam espaços como nós ocupamos, que são espaços de estar no ambiente de educação, como é que a gente pode, nesse momento, fazer diferença, lutar contra, eu acho que a Érica pode até mencionar alguma coisa do próprio livro que ela está escrevendo agora, que ela já trouxe aqui para a gente, né? Como é que a gente pode lutar contra esse momento e fazer com que as pessoas estejam mais abertas ao diálogo, mais empática àquilo que a gente está falando e o que a gente está vivendo na nossa própria pele nesse momento? O que a gente pode colaborar? A gente começa com a Sueli agora, então, para a gente fazer diferente a rodada? Pode ser? Então vamos. Liga o microfone, por gentileza. Desculpa. Eu penso que a gente constrói diálogo reconhecendo que o outro é o outro, né? A gente constrói diálogo sabendo que fala com uma pessoa que é diferente de nós. A gente constrói diálogo quando a gente compreende que o mundo ele é um conjunto de pessoas distintas que têm em comum o desafio de viverem juntas, né? A gente constrói diálogo quando a gente tem interesse pelo outro. A gente constrói diálogo quando a gente aprende a escutar. A gente constrói diálogo também a partir de um exemplo. Então, eu lembro muito do meu processo de educação com minha filha. Aquela questão de eu falo uma coisa, mas se eu faço outra, ela aprende o que eu faço. Então, a gente pode construir ambiente de diálogo, sim, em salas de aula com diversas pessoas que se negam ao diálogo, com colegas das escolas e universidades que também se negam, enfim, com a sociedade, os vizinhos, né, na luta política macro, enfim, com pessoas que se negam. Também a partir dessa ideia do exemplo, quer dizer, se eu falo com quem quer falar comigo, quem não quer falar comigo está vendo que eu estou falando com quem quer falar. Né? Acho que essa semana o presidente Lula deu um exemplo disso, quer dizer, ele falou e está falando com quem quer falar com ele, né? Eu acho que é isso que a gente pode fazer, quer dizer, a gente pode avançar na trincheira a partir encontrando as brechas, né? Nesse movimento insurgente, quer dizer, eu não vou me calar, eu não vou ficar acuado. Se você não quer falar comigo, tem outros que querem. Eu vou buscar quem quer e eu vou, a partir daí, ir abrindo essa brecha para poder chegar àqueles outros, mostrar que o diálogo ele não é só um momento teórico, né? Um momento em que eu me calo para ouvir o outro, mas ele é uma atitude de aproximação, é uma atitude de eu não sei, então eu pergunto a você, e o que você me fala, eu vou trazer para a resposta, para o campo do enfrentamento do problema, né? Se a gente se coloca mais na dúvida, se a gente se coloca mais na possibilidade de qualquer contribuição sua vai colaborar para esse problema, e não, eu tenho a verdade, você é um negacionista, venha para o meu lugar, venha para cá, porque aqui está a verdade. Acho que assim a gente não constrói diálogo, a gente constrói diálogo se aproximando, né? A gente da educação sabe bem, da pedagogia, que a gente trabalha muito isso com os alunos, né? Como é que você constrói diálogo com o aluno? Você fala a respeito do erro, 2 e 2 dá 5. Aí você nega simplesmente, diz está errado, ou você vai mostrar que está quase no 4. Então, é nessa perspectiva que eu acho que a gente constrói diálogo. A gente constrói diálogo indo junto. A Terra é plana, tá? Como é que a Terra é plana? Como é essa vida assim? Mas e aquilo outro? E aí você vai junto, deixa a dúvida. Você não quer convencer, você quer só deixar uma possibilidade de diálogo com aquela pessoa. Ah, você pensa que essa parede é roxa, mas a parede é branca. Então, mas como é que eu posso te questionar a respeito? E são várias pessoas iguais se questionando, e os fatos que a Terra é redonda, né? Que a ciência é o nosso... o que a gente pode discutir são as possibilidades da ciência se alargar, né? Mas a gente não vai negar a ciência jamais, porque ela é aquilo que nos orienta nesse planeta, né? A gente quer discutir a ciência, as condições que ela possui de enfrentamento do mundo,
mas a gente não quer ficar solto no espaço em relação aos parâmetros de diálogo, né? Enfim, é uma longa conversa. Me ajuda aí, Érica. Então, já passou para você. Vai. Eu estou até assustada, porque com as coisas que a Sueli está falando, porque assim, vai muito ao encontro das coisas que eu escrevi no livro, sabe, Sueli? Eu falei assim, caramba, a Sueli está dentro da minha cabeça, é incrível isso. Então, acho que eu fico, tô muito feliz. Sueli, eu vou fazer um convite aqui para você. Eu estava assim, procurando, pensando, você não quer escrever a orelha do meu livro, não? Que maravilha! Aí eu mando ele para você, que eu estava assim, cara, quem pode escrever? Pensando assim em pessoas. E o livro, o título dele é Como Dialogar com o Negacionista, mas as pessoas estão muito empolgadas querendo o livro, achando que vai ser um tutorial de como matar um negacionista. E não é isso que a gente quer, né? Agora, quando a gente fala em diálogo, como a Sueli falou muito bem, um diálogo implica você falar e você ouvir, sabe? E eu vejo muita gente falando que quer defender a ciência, mas sem querer ouvir o outro lado. E muita gente falando que quer defender a ciência, mas defendendo uma coisa que não é ciência, que é uma coisa que a gente chama, no meio acadêmico, de cientificismo. O que vem a ser isso? Vem a ser ciência, por exemplo, somente aplicada. A ciência só seria útil se fosse, por exemplo, a ciência é útil porque tem o micro-ondas, porque tem ar-condicionado, porque tem avião, porque a gente foi a Marte, porque tem antibiótico, porque tem vacina. É bacana? Porra, é bacana. Mas a ciência não tem que ser defendida por isso. Inclusive, é uma falha, e eu já tenho falado isso há um tempão, né? É uma falha no nosso sistema tradicional de ensino, você colocar uma ciência, ensinar uma física, uma química, até mesmo uma matemática, somente pela linguagem técnica, desconsiderando o contexto histórico e filosófico de como aquilo foi construído. Aí você tira a ciência de como um produto de uma cultura, colocando como conhecimento objetivo e universal o que não é. O que não é. A ciência era construída por pessoas e foi durante muito tempo construída majoritariamente por homens e homens brancos. Então, é lícito, é bacana, sabe? Não é errado a gente colocar isso na mesa da discussão, sabe? A gente tem que defender a ciência sim, mas não de uma forma ingênua como tem muita gente fazendo. E fazendo de uma forma ingênua, ainda atacando o outro lado como se fosse burro. Sabe? É isso que eu estou vendo. E quando eu comecei a ver isso, eu falei assim, caramba, o que a gente está se metendo? Né? A gente está acabando virando um bando eu estou vendo positivista chamando negacionista de burro. Positivista, para quem não sabe, positivismo é uma linha dentro da filosofia que foi muito usada por Augusto Comte, inclusive a nossa bandeira tem essa influência da filosofia positivista, a ordem e progresso, falando que a única forma da sociedade prosperar era utilizando a ciência, que a ciência é o conhecimento mais confiável possível e que tudo ia se prosperar, ia ter progressão numa sociedade, crescimento somente através da ciência, mas desse conhecimento técnico, né? E colocando isso como conhecimento universal. E a gente sabe quanto que isso é perigoso, porque a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem várias linhas de pesquisa onde só tivemos homens pesquisando e que isso influenciou no resultado da pesquisa. Na linha, por exemplo, da primatologia, quando você tem homens, que sempre foi, né, a gente sabe disso pela história, né, que a maioria dos professores, doutores e pesquisadores era tudo homem mesmo, não era pesquisadores e pesquisadoras, era tudo homens mesmo. Por exemplo, quando for estudar a comunidade de macacos, né, primatologia, quando estuda primatas, então está estudando lá uma galera, por exemplo, gorilas. Aí a importância que eles deram na pesquisa dele para o macho alfa, né? Aí falando e colocando como ele descreve a fêmea que só procura o macho, a interesseira. O texto, são textos assim muito pesados. Na linha de biologia, quando você vai estudar várias, aí não sei como é que fala, né? Várias comunidades, vou colocar assim, porque eu não sei a palavra técnica aqui, correta. Mas você vê a influência, né, da estrutura do machismo na hora de você interpretar um fato.
Isso está em muita coisa, não está só na área da biologia, né? Então, eu acho que a gente está aqui, como a Sueli falou, né? E o conhecimento indígena não é um conhecimento, então? Não é válido como conhecimento? Claro que é válido como conhecimento. Então, a gente está defendendo a ciência aqui como se fosse um conhecimento melhor, né? Como se fosse algo imbatível e que não fosse passível de crítica. Não, gente, pelo amor de Deus, a gente está em 2021, a gente já avançou em várias pautas, inclusive pautas feministas, do feminismo negro também, entendeu? A gente não pode considerar um conhecimento, como eu falo, um conhecimento universal, sabe? Uma verdade única, um conhecimento vindo ou de pessoas brancas ou ainda de homens brancos. Eu não estou falando que não seja um conhecimento verdadeiro, um conhecimento correto. Estou falando que é lícito a gente fazer essa crítica nesse momento, sabe? É claro que para determinados problemas da sociedade, a ciência é o conhecimento que, de repente, vai dar resposta correta para aquilo ali. Não vou falar resposta correta, vou chamar de resposta eficaz para aquilo ali. Isso não quer dizer que a ciência seja o conhecimento melhor do que os outros. Para aquela situação ali, resolve. Mas para N outras situações, a ciência não resolve. A gente precisa de outros campos. A realidade é complexa demais para achar que, de repente, um conhecimento acadêmico é o que vai resolver tudo. E não vai. E mesmo assim, a luta na academia, que a gente tem que ver também, por isso que a pluralidade, a diversidade é importantíssima dentro da academia, né? Você tem que ter considerar outros tipos de conhecimento. E tem que considerar também as ciências sociais quando a gente está falando de ciência, de uma forma geral. Aí, quando fala em ciência, só pelo fato de tratar no singular já é um problema muito sério. Ciência, né? É a mesma coisa. O homem, né? Aí, quando a gente vai falar do homem indígena, a gente tem que falar do homem preto, a gente tem que falar do homem não sei o quê, a gente tem que falar, mas o homem branco não precisa de adjetivo nenhum. A mesma coisa entre a ciência, né? A gente, quando tem que falar de ciência, de conhecimento indígena, de conhecimento, aí a gente vai começando a dissecar essas palavras para diferenciar de um conhecimento que a gente considera maior. Não é assim. Não é assim. Então, né, perdão, já tô encerrando. Então, para a gente construir exatamente... Aí, Graciane, essa questão que você coloca, como as mulheres podem fazer isso, eu acho que é exatamente esse momento, assim, você juntar, né, mulheres na ciência, por exemplo, a Sueli como uma mulher na educação, também como uma mulher na educação, outras mulheres indígenas, mulheres pretas, que a gente consegue colocar, né, eu acho que formar uma visão, colocar perguntas, o que a senhora falou é importantíssimo, colocar perguntas, que eu acho que é importante nesse momento, para a gente aprofundar o nível da discussão, e não ficar só, né, apontando você está errado, você está errado, você está errado, e aí ninguém se escuta. É isso, mas, como a Sueli falou, o assunto é complexo pra caramba, tem muita coisa para falar, perdão se me estendi, e Sueli, por favor, faça a orelha do meu livro. Gente, eu estou muito feliz com esse convite ao vivo aqui e ter, de alguma maneira, intermediado aí essa parceria. Vou correndo, assim que sair, comprar esse livro, que eu quero ler as duas, sempre. Bem, nós somos pesquisadoras, né? Então, por isso, a nossa fala, ela vai muito para a questão de que, realmente, não existe um conhecimento único, não existe uma ciência única, como muito bem ambas colocaram aqui, e o conhecimento, a sociedade está em constante conhecimento, constante busca de informações e se confrontando a todo tempo. A gente precisa, então, pensar o quanto a gente deve estar em diálogo com as pessoas para que essa produção de conhecimento ela aconteça e a humanidade cada vez mais possa evoluir nas suas perspectivas de visão de mundo, de visão de comunidade, de visão de país, de visão de democracia, de igualdade, de equidade e tudo mais. Então, a gente acredita numa educação que nos liberta, né? Então, por isso que a gente precisa, sim, estar para além dessa visão romântica da ciência toda poderosa. A ciência deve ser questionada, e é esse papel que nós fazemos. Porém, a gente precisa considerar nesse questionamento todos os conhecimentos que já foram atribuídos para determinada questão que está sendo questionada, né? Então,
colaborando mais um pouquinho, até pelo que vocês colocaram, a nossa última pergunta de hoje, que depois a gente parte para as perguntas do pessoal que está aqui, que tem bastante comentário, bastante participação. A nossa última pergunta é sobre os nossos espaços, enquanto mulheres que estão em vários espaços, na universidade, na ciência, né? A Élica trouxe um pouquinho, né, dessa visão de que quando fala em ciência, a gente tem muito a visão do homem branco, né, em laboratório, né, fazendo lá a sua pesquisa, mas a gente sabe que a ciência ela é para além do homem branco, desse biotipo que a gente vê aí nos livros e no nosso imaginário. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, agora começando com a Élica, sobre essa questão de nós, mulheres, nesses espaços de poder e conhecimento, espaços de universidade, de ciência, parlamentar, Câmara, e tudo mais. Falem um pouquinho, Élica, por favor. Olha, eu acho que assim, a gente fala em mulher, aí a Bia Kicis também é mulher, a Joyce Hoffman é mulher, a Damares é mulher, né? Então a gente tem casos de mulheres que não nos representam, né? Mais do que ter mulheres nesse espaço de poder, a gente tem que ter mulheres com projeto progressista, né, nesses espaços de poder, que a gente está vendo que tem muitos, por exemplo, como a Damares, que está fazendo um serviço para várias pautas feministas, né? Feminismo é mais do que eu acho que sei lá, uma atitude, de fato uma revolução na forma de você pensar, porque quando a gente está com uma mesa discutindo feminismo, a gente começa a pensar sobre várias coisas. A gente, por exemplo, começa a pensar sobre por que, né, que as mulheres foram oprimidas durante tanto tempo. E aí, nós aqui três, a Sueli falou que é parda, mas vamos considerar, né, ainda no meu lugar, né, eu sou uma mulher amarela, não sou uma mulher não negra, mas por que as mulheres, por exemplo, mulheres brancas, né, elas não... O feminismo das mulheres pretas é um feminismo diferente, muito mais urgente também o debate que se trava ali. E a gente vai aprendendo umas com as outras, e não tem como a gente aprendendo a falar sobre luta de classes, a questionar esse sistema capitalista e questionar mais outros tipos de conhecimentos que a gente viu que não tem diversidade, não tem um equilíbrio aí na hora deles serem construídos. Então, eu acho que é necessário essa diversidade, como a realidade é extremamente complexa, e em lugares de poder você procura resolver problemas que a sociedade apresenta, eu acho que é justo, né, é lícito, é necessário, é urgente que tenham pessoas, né, que representem vários setores, vários nichos, vários núcleos dessa comunidade, então, dessa sociedade. Então, por isso que eu falei, né, é importante ter professoras no locais de poder, é importante ter mulheres com pautas progressistas nos locais de poder. É importantíssimo, né, ter a comunidade negra nesses lugares de poder. Pessoas que vivem em comunidades menos abastadas nesses locais de poder, porque eu acho que vai conseguir representar e falar muito bem e lutar muito bem para sanar as próprias dores. Por mais que eu, por exemplo, eu como mulher branca, eu possa ser empática, né, com a dor de uma mulher negra, não vou conseguir sentir o que ela sente. Então, ninguém melhor do que uma mulher negra para falar, obviamente, da dor que ela sente. Então, é necessário, né, uma mulher trans, por mais que eu seja, que eu abrace a causa LGBTQIA+, eu não vou conseguir falar com tanta propriedade como uma pessoa dessa comunidade específica, né? Então, eu acho que a gente precisa, em locais de poder, a gente vê uma foto, que a gente veja a foto da nossa sociedade, a gente não vê, entende? A Câmara dos Vereadores aqui no Rio, né, eu acho que é um afresco que tem lá, gigantesco, né, quando ela apareceu, só tem homem branco de bigode, chapéu, entende? De terno.
É o que a gente vê, a gente não se sente representado ali de jeito nenhum. Então, acho que precisa, a gente sabe, né? A gente que é do PT, quando a gente está em movimento nosso, a gente vê a diversidade imperar. Então, o nosso olhar, você vê, ele é educado, né? A gente fica bem, a gente está num ambiente que está todo mundo ali. Né? Então, qualquer debate que for travado, qualquer pessoa que falar, a gente sabe que vai estar todo mundo ouvindo e todo mundo vai poder discutir depois. É muito diferente quando você entra no lugar e só tem homem. A gente sabe disso, a gente vê essa diferença, só tem gente branca, sabe? A gente sabe disso. Então, eu acho que a gente precisa lutar, eu acho que pelas nossas pautas progressistas, né? E que a gente tenha a diversidade. E eu aprendi isso nos movimentos feministas, sabe? A você compreender, a você respeitar a dor dos próximos e das próximas. Eu aprendi isso. Então, por isso que isso, para mim, é uma filosofia. É uma filosofia que se transforma em atitude, né, no que a gente faz, no cuidado, no carinho, na luta, mas é uma filosofia. Eu acho que a gente precisa lutar pela diversidade para que a gente esteja ali representando bem, decidindo bem o que for melhor para essa sociedade tão complexa que a gente vive. Perfeito, bacana. Sueli, contigo. Então, primeiro quero agradecer o convite da Élica, quero dizer para todo mundo que eu não a conhecia, tenho votado nela, acompanho o seu trabalho, então para mim é uma honra, já tinha dito para ela até antes de entrar, olha, o que eu puder contribuir com o seu trabalho, você pode contar comigo. Então, muito obrigada pelo seu convite, conte comigo, Élica, sou sua eleitora, né? E mulher parceira, né? Porque nós mulheres trabalhamos dessa maneira. Vamos falar um pouco sobre isso, acho importante. Depois queria fazer um comentário sobre a questão da cor, só para dizer que eu me considero em todos os formulários que eu utilizo como parda, porque como brasileira acho que todas nós somos pardas, né? E aí eu quero entrar no assunto do que Graciane e Élica já estão comentando, que é essa questão dos espaços e de que mulheres nós estamos falando, né? Porque eu acho que é isso que a Élica está colocando, né? Não é qualquer mulher, né? É uma mulher que está em luta. É dessa mulher que nós estamos falando, né? De uma mulher que está numa luta por emancipar-se, né? Tanto na vida doméstica como na vida pública, né? Então, assim, é uma mulher. Essa questão do público e do privado fica muito evidente na nossa luta, né? A gente tem essa dicotomia, né? Porque isso é uma questão pública, isso é uma questão privada, mas aí um homem abusa uma de nós publicamente, como foi lá no Rio Grande do Florianópolis, aquele caso recente de uma deputada que um deputado passou a mão na bunda dela, público, aquilo é público, né? Então a gente tem diversas situações públicas, privadas nossas, que são públicas. Então, os nossos espaços, essa mulher em luta, que precisa avançar em diversos espaços, chama atenção também para os espaços privados, desde que a nossa luta ela é articulada, né? Então, assim, lembrando um pouco dessa fotografia do homem branco, né, de como a gente vai construindo um outro retrato para a nossa sociedade, né? Esse outro retrato, penso eu, nasce do reconhecimento de quem somos nós, essas mulheres sul-americanas, né, que estão em busca de emancipação, de construir uma outra história, uma história diferente das histórias das mulheres europeias, das mulheres do norte, né? Então, é uma história implicada, né? O nosso saber e o lugar que a gente vai ocupar, a produção que a gente vai realizar, acadêmica ou não, uma produção como cabeleireira que seja, né? Em qualquer função social, você não precisa produzir conhecimento, você pode produzir um serviço tão nobre quanto, né? Mas eu penso que é uma mulher que está preocupada com essa emancipação, com essa luta. E, portanto, é uma mulher que trabalha na dimensão da solidariedade também. Acho que a gente aprende muito, né, na luta
feminista, a se apoiar. Por isso que a gente se encontra numa live e fala, conta comigo, conta comigo, conta comigo. Tô te apoiando, né? Aquela história de vamos dar as mãos, né? Quer dizer, a gente sabe que a gente pode contar uma com as outras e que a gente vai precisar de uma utopia, sim, de uma utopia real, porque aí vem a questão, né, esse feminismo também que nos implica aqui, não é o feminismo das mulheres do Norte, é o nosso feminismo, né, das mulheres do sertão, das mulheres, enfim, das favelas, de todos os territórios, né, desses lugares que não existem no Norte, dessas formas de existência que não existem no Norte, que existem aqui, e são as nossas vozes, é a nossa partilha, é a nosso dar as mãos, né? E a nossa insurgência também, a nossa revolta, a nossa insubordinação, né? Que acaba produzindo, penso eu, uma pedagogia, né? Uma pedagogia da luta que é feminista, né? E que a gente aprende na luta, né? Então, eu penso que são esses espaços com essas mulheres preocupadas com essa metodologia não sei se é metodologia, mas com essa forma de existir, né, que se dá nessa perspectiva, que eu acho que são as mulheres que interessam e que são capazes de avançar, né, no processo emancipatório, individual e coletivo, como também na transformação e numa outra compreensão do que pode ser o mundo, né? A gente precisa ter muita atenção, porque o machismo e o autoritarismo e o capitalismo, enfim, todas essas ordens verticais sobre nós, né, essas forças, né, falando aqui com a física, né, que incidem sobre nós, a gente responde elas com uma outra, quer dizer, se é uma ordem autoritária, é com o diálogo, é com a partilha. Se é uma ordem do poder econômico, é com a solidariedade. Se é uma ordem do homem sobre a mulher, é da mulher com a mulher, né? Então, é nessa outra forma de vida que que eu quero viver, é aí que eu quero viver, e eu tenho certeza que é onde o pessoal que está aqui com a gente também quer viver, e as duas com quem eu divido a tela também, né? Então, é isso. Muito, muito bacana, Sueli. Quando você fala isso daí, eu vou aproveitar e vou chamar. Quem não assistiu os painéis anteriores, está tudo aqui no canal Que Cria. E aí eu quero, só aproveitando a sua fala, mencionar uma teoria que ontem a professora Shirley, colocou em uma live que ela fez aqui, em uma das mesas que ela compôs, que é a teoria do brilho. E assim, foi muito interessante, depois eu te convido a dar uma olhadinha lá para ver como é que ela explica essa teoria do brilho, que é mais ou menos isso que você coloca isso, Eli, da importância da gente ir se referendando e nos fortalecendo nessa luta. E você sempre fala, né, eu te acompanho, e sei que você sempre fala essa questão de que é na luta que a gente vai aprendendo, é na luta que a gente vai conhecendo, é na luta que a gente vai se formando. E o conhecimento, esse poder do conhecimento é assim, é através do diálogo, do olhar o outro, sabendo que o outro é o outro, que tem o outro, as suas dores, como a Érica colocou, cada um na sua dor, mas nessa empatia, nessa solidariedade. Muito bonito isso tudo que vocês trazem hoje, num dia tão importante para a gente, né? Que é um dia de um seminário um primeiro seminário que a gente lança dentro da cidade, do setorial de formação do CP Mulher, porque a gente entende que a gente precisa formar as mulheres, porque não pode, como a Érica colocou, não adianta ser qualquer mulher, não adianta aí ser uma Damares da vida que está destruindo tudo que a gente conseguiu conquistar com muita luta, com muita lágrima, com mortes, com sufoco, né? E a gente conseguiu construir e, de repente, a gente tem uma mulher aí destruindo tudo isso. É ruim, é dolorido demais para a gente que conhece essa luta de perto, que já viu e que já enfrentou todos os tipos de autoridades e de silenciamento, de provocação para que a gente se cale, né?
e de chegando às vias de fato, como aconteceu com Marielle, né, e com outras tantas, né? Recentemente nós tivemos uma vereadora do PT também, que foi brutalmente, né, atacada nas redes sociais. Então, a gente vem vivendo essa violência. O nosso vídeo inicial aqui hoje foi sobre a violência na política. Então, isso tudo colabora muito com o nosso diálogo de hoje. O conhecimento, ele está a todo tempo na nossa luta, e a gente precisa formar as mulheres, e é nisso que a gente acredita. Então, eu quero dizer aqui que a gente tem umas participações maravilhosas aqui, são muitas participações que tenham ocorrido, mas a gente tem uma pergunta específica aqui que o pessoal da Flisgo me mandou aqui, que foi da Gracione, mas eu não posso falar da Gracione sem dizer uma coisa aqui, gente. Meu nome é Graciane, ela é Gracione. Eu não a conheço pessoalmente, mas desde o início da Flisgo aqui, eu venho acompanhando os comentários dela, que ela vem participando ativamente. Queria te conhecer pessoalmente, Gracione. Mas também quero destacar que o meu pai é uma pessoa muito criativa, né? E ele colocou o meu nome como Graciane e o nome da minha irmã, que é assistente social, Graciene. E ele diz para todo mundo que ele colocaria Graciene, Gracione e Graciune se tivesse mais filha. Então, como ficou só em nós duas, eu acho que Gracione é uma de nós, tá bom? Então, Gracione faz a seguinte pergunta aqui, ó. Quais os desafios para a educação política de mulheres nas escolas? Como os professores podem contribuir para essa questão? Agora, a gente inicia com a Sueli, não é isso? Olha, eu acho que é dessa forma que a gente vem falando, quer dizer, construindo espaço, né, para reconhecendo que há outros sujeitos que fazem parte da sociedade das escolas, né, outros saberes, né, quer dizer, não é colocar a mulher numa ordem já instituída e, consequentemente, machista, capitalista, né? Não é somente incluí-la aí, claro que esse é o primeiro passo, porque é essa sociedade que a gente tem, então, claro, vamos entrar aí nesse jogo, mas vamos entrar nesse jogo para criar outras regras, para insurgir, para negar, para dizer que não é por aí, que a gente tem que fazer uma outra síntese, né? Que a gente tem que ir transformando. Então, eu penso que a educação política de mulheres passa pela recuperação das vozes dessas mulheres, né? Passa por que histórias de onde nós viemos, quem são nossas mães, nossas avós, o que elas sabem, como nos tornamos quem somos hoje a partir delas, ou negando elas, mas né, temos lá essas histórias. As nossas famílias atuais, se temos famílias ou se não quisermos ter famílias, somos sozinhas, quer dizer, as nossas vozes e, consequentemente, os saberes que nascem das nossas vozes, né? Porque a política é o espaço das relações, então nós, mulheres, estamos em busca de outras relações na sociedade e também com nossos parceiros, enfim, com quem a gente se relaciona, né? Eu acho que é mais do que simplesmente entrar num jogo de homens, mas dar vozes a outros saberes e a outras práticas que são essas dessas mulheres em luta por emancipação. Eu peço, Graciane, só para você repetir, para eu não me perder, a pergunta, se possível. Peraí, claro que é possível. Deixa eu só pegar a pergunta de novo aqui. Peraí, porque tem bastante comentário. Porque ele falou um punhado de coisa e que me levou para vários lugares. Para vários lugares. Aí eu provei dispersar, virar pistola, não está funcionando nada. Olha só. Quais os desafios para a educação política de mulheres nas escolas? E como os professores podem contribuir para essa questão? Aí, quando você fala professores, aí você está falando de professores homens ou professores e professoras? Bem, apesar do nome parecido, não foi eu que perguntei. Ah, tá. É uma pergunta da população aqui, da Gracione. Aí eu vou aproveitar, então, rapidinho. Tem uma outra pergunta aqui, ó, da Fabi. Qual o impacto da violência contra a mulher e do assédio para vocês no ensino médio normal, entre homens e mulheres, já que eles fazem o curso também? Então, acho que a gente pode pegar aí esse gancho de homens e mulheres. É mais do que, nós professoras. Eu acho que a gente pode botar assim, Érica, como nós professoras podemos contribuir para essa questão de formação política
e esses desafios para que a formação política aconteça nas escolas, e aí contribuindo a questão do ensino médio aqui que a Fabi traz. Pode ser assim? Tá, pode. Olha, vou começar da última, que me parece mais fácil, né? O que acarreta o assédio. O assédio, ele destrói, sabe? Ele precisa ser combatido, porque ele destrói, ele acaba com a gente. Ele mexe com o psicológico, né? A gente tem... Nós somos frágeis, não mulheres. Nós, seres humanos, somos muito frágeis. Então, às vezes, a gente está... Quando eu fui fazer o doutorado, duas coisas que eu vou narrar aqui, né? Quando eu fui fazer o mestrado, eu engravidei, eu fui com tanto medo de falar para minha orientadora que eu estava grávida, que quando ela falou assim, parabéns, você vai defender a tese com um bebê e vai ser lindo, eu chorei tanto, porque quando eu fui falar para o meu patrão, né, que eu tive 3 filhos, então são filhos diferentes, né? Quando eu fui falar para o meu patrão numa outra época que eu estava grávida, o meu patrão de uma escola particular, ele fez exatamente assim, ó. Parabéns, professora. Uma excelente maneira de acabar com uma excelente carreira é exatamente isso que a senhora está fazendo. É casando e tendo filhos. E isso, para mim, me derrubou muito. Isso não foi um assédio sexual, mas foi um assédio, eu diria, moral, né? Algo que o valha, não sei, alguma coisa horrorosa aconteceu ali, né? O assédio sexual é um assédio também que derruba, porque quando eu fui, né, ser orientada no doutorado por um orientador, um homem, eu fiquei com tanto medo cada vez que ele me chamava para debater alguma questão. Eu falei assim, cara, será que ele vai me passar uma cantada? Tomara que não, que se ele fizer isso vai acabar comigo, que não sei o quê. Quando ele elogiava, eu falei assim, meu Deus, tomara que não tenha nenhum interesse nisso, porque se tiver algum interesse, eu estou precisando saber se o que eu estou fazendo, se o que eu estou escrevendo está bom, está ruim, que não sei o quê. Olha só, olha uma preocupação que não tem homem que tenha isso, entende? Então isso é uma energia que a gente gasta sofrendo, sabe? É uma energia que mina a nossa energia para fazer outras coisas. Então, isso é horrível, é horrível. Então, essa questão de como isso afeta, isso destrói. Isso destrói, por isso a necessidade de combater isso. E aí entra na segunda questão, que é da formação política, exatamente das mulheres. Eu acho que a questão é da voz mesmo, como a Sueli já falou, né? A gente não inviabilizar. A gente tem aqui, como eu falei para vocês, a gente vai numa reunião do PT, isso me deu muita formação política. Eu comecei a ver a diversidade, ambientes assim, né, onde todo mundo falava muito bem, sabe? Aí você tem uma barraquinha onde vende livros só de escritores e escritoras negros e negras. Aí você começa a ler, começa a se encantar, começa a se apaixonar, a conhecer outros escritores e escritoras que você não conhecia, que não é divulgado muitas vezes nas escolas, sabe? A gente sabe que é lei, a história africana, você falar isso nas aulas de história, a gente sabe que isso não é aplicado, isso como lei. Então, exatamente, você dá visibilidade, sabe? Como eu estou falando, para a diversidade, você considerar outros saberes. E você considerando outros saberes, você considerando essa diversidade de conhecimento e diversidade da sociedade, essa formação política, não só da mulher, mas que a gente precisa fazer formação política de homens jovens também, porque o combate, eu acho que é de todo mundo, isso vem naturalmente. Se a escola virar exatamente um espelho também, o que é ensinado na escola, um espelho do conhecimento que é necessário para a gente construir uma sociedade melhor, o que não tem sido. Né? A gente está aqui, a gente sabe quanto que a escola dissemina preconceitos e forma, inclusive, faz uma formação, no caso aqui, uma formação científica, estou falando do meu lado, que não é uma formação que a pessoa sai com conhecimento do que vem a ser ciência. Sai com conhecimento do que vem a ser um pedaço da ciência, um pedaço que eu não considero melhor, né? Como essa ideia cientificista, que a ciência só serve se for um conhecimento aplicado. Né? E quando Einstein, por exemplo, construiu a teoria da relatividade, ele não pensou em aplicar em celular, em satélite, nada disso, nem bomba atômica, por óbvio também, certo? E nem quando Galileu começou a questionar outras coisas, e Marie Curie, né, começou a pensar sobre elementos químicos, ela não pensou que fosse isso tornar um raio-x que fosse ter essa aplicabilidade. Né? Então, o fato da ciência
não ser aplicada, ser uma ciência básica, ser uma ciência pura, eu acho que isso é muito importante também. E você, quando a gente está falando em ciência, dentro de sala de aula, a gente colocar isso como conhecimento, fruto de uma cultura, que a ciência também é uma cultura, um produto cultural, e contextualizar isso histórico filosoficamente. Porque quando eu estou, por exemplo, ensinando física, começo a falar assim, a corrente não sei quantos amperes, a força não sei quantos newtons, a DDP não sei quantos volts, eu só dou unidade de homem, sobrenome de macho, entende? E eu tenho que, eu posso ficar cega para isso, cega eu não gosto dessa palavra, que é meio capacitista, mas eu posso não sinalizar para isso, entendeu? Mas eu posso falar assim, olha, isso aqui só tem unidade assim de homens, é porque teve um momento da nossa vida que as mulheres aqui, elas não puderam, de fato, trabalhar, né? Mas a gente tem histórias aqui, dentro da história da ciência, tem várias mulheres que tentaram chegar aqui e não conseguiram porque foram impedidas. Mas aí a vida segue. Você fala isso em 2 minutos, pronto. Você já se liga que isso não é uma coisa natural, entende? Então a gente precisa mostrar, acho que para o mundo, que o que está aí não é uma coisa que é natural, exatamente isso que eu estou querendo falar. Não é uma coisa que é natural, é uma coisa que foi construída. E se foi construída, a gente pode construir algo melhor neste lugar, entende? Então a gente vai conseguir construir algo melhor no seu lugar, neste lugar, se a gente tiver uma pluralidade, né, de conhecimentos também, num lugar como a escola. Eu acho que aí vai dar uma formação política não só para as mulheres, mas para a comunidade em geral, as crianças, jovens, adolescentes, de uma forma geral. Muito bom, muito bom. Bem, agora nós estamos no último bloco, é o bloco das considerações finais. Eu quero, nesse momento, agradecer enormemente, dizer que eu fiquei bem nervosa com essa live, por estar com 2 pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, e agradecer por vocês terem aceitado esse convite, por estar conosco nessa construção histórica coletiva, que é a construção de formação para as mulheres na nossa cidade de São Gonçalo. Eu quero agradecer muitíssimo a vocês por aceitarem, e dou aqui esse momento para vocês fazerem as considerações finais da nossa mesa. Élica, começa com você. Começo eu, primeiro, agradecer imensamente, mais uma vez, o convite. É sempre bom a gente conversar. Veja você, né? Eu conheci Sueli aqui e eu estava aqui há um tempão, eu estou mais três noites, desde que o livro foi aceito para ser publicado pela editora Livraria da Física. Eu estou aqui junto com, né, conversando com meu amigo que está fazendo a revisão, falei assim, cara, quem pode ser a pessoa que vai fazer a orelha? E você vê, os encontros não acontecem por acaso, né? Conheci Sueli, uma professora, né, da UERJ, que está falando de educação. Acho que a gente está em total sintonia sobre o nosso conceito de educação, o nosso conceito do que a escola que queremos, sabe? Eu não tive dúvida, na primeira fala dela, eu falei assim, gente, né, o que é isso? O que é isso? Algo que está acontecendo. Que potência é essa? Pois é. E livro é uma coisa muito importante. Livro é um filho que está nascendo, né? É como se a orelha do livro é aquele brinquinho que a gente escolhe com todo amor e carinho, que a neném vai sair, sabe? É uma coisa assim, a orelha é uma coisa muito importante. Então eu estou assim muito feliz, muito emocionada em ter participado disso aqui. Graciane, você é uma mulher assim de inspiração total, uma mulher de luta. Queria agradecer por essa tua força, pela inspiração, e para todo mundo que está aqui. A gente está vivendo momentos muito difíceis, momentos nos nossos piores pesadelos. A gente não imaginou que fosse viver algo tão complicado como esse. A gente está exatamente neste momento sem ministro da Saúde. Eu não sei nem se isso é bom ou se é ruim, né, na atual conjuntura, mais essa, porque me parece que se não tivesse ninguém no lugar da presidência, por exemplo, estaria melhor do que a pessoa que está lá. Eu acho que aquela cadeira vazia, a gente estaria se resolvendo muito melhor do que tendo Bolsonaro na presidência. Mas a gente também está vendo uma luz no fim do túnel, que a gente não estava enxergando, não é, galera? A gente está começando a ver uma luz no fim do túnel, né? O melhor presidente que nós já tivemos, ele está livre, ele está vacinado, ele está elegível. Então, a gente tem que lutar exatamente para Lula 2022, acho eu, que é uma bandeira que acho que precisa ser nossa. Outra bandeira nossa que a gente precisa
É resgatar esse diálogo, pegar aquelas pessoas que votaram nulo e branco, que foram muitas, e trazer para cá, sabe? Mostrar para a gente que a gente tem aqui um projeto, a gente tem um plano de reconstrução do Brasil, de fato nós temos, que é um livro aí de 200 e poucas páginas, né? Estou, inclusive, fazendo uma série de encontros, né, que comecei ontem, para falar sobre esse plano de reconstrução do Brasil, ou seja, a gente tem como falei, né, construir ou reconstruir algo em cima desses cacos que estão aqui. Tem como a gente juntar e fazer algo melhor, né? Então, peço força para vocês, eu acho que está muito difícil, acho que a gente está sofrendo muito em termos de ansiedade, o Brasil não deixa a gente descansar um minuto, eu tenho saudade da época, né? Minha casa aqui é repleta de livros, eu fico olhando todos os livros que eu já li, e a paz que eu já tive um dia para ler esses livros. Hoje eu não tenho, hoje eu não consigo pegar um romance e ler. O Brasil não me deixa concentrar para isso. Eu adorava pegar um Jorge Amado, né? Gabriela, Cravo e Canela, pegar e ler. Isso eu quero fazer também, eu não consigo mais ter essa concentração. O Brasil não deixa. Nem eles leem do lado de lá e nem deixa a gente ler aqui, entende? Nem eles estudam lá e nem deixa a gente estudar direito aqui. Mas parece que vai passar. Então, vamos aproveitar esse sopro de felicidade e fazer desse sopro um furacão do bem. É fazer isso que a Graciane está fazendo, é fazer esses encontros, é fazer essas lives, sabe? Para a gente fazer esses debates, o pessoal vê que tem muita gente com muita garra, com muita vontade, acho que com capacidade de fazer desse país um lugar muito melhor de se viver. Graciane, querida, obrigada. Sueli, cara, não precisa nem falar o prazer imenso que eu tenho de te conhecer hoje, isso para mim, para as pessoas que nos acompanharam aqui. Gente, muito obrigada. Espera aí, antes de você ir embora, eu queria, porque me disseram que tem mais uns minutinhos. Fala um pouquinho, rapidinho, sobre os seus livros, que a gente está vendo aí atrás de você, ó, um livro super potente, ó, Nós Somos a Tempestade. Queria que você falasse desse e de outros também, para poder estar divulgando aqui seu trabalho, que é lindíssimo, como escritora também. O Nós Somos a Tempestade é um livro muito especial para mim, porque ele é um livro que o prefácio, olha quem fez o prefácio, a luz do fim do túnel, foi essa luz aqui. Né? O prefácio quem fez foi o Lula. Então, é um livro que fala sobre a minha trajetória política, que é nossa, né? Que é muito nossa, trajetória de uma mulher, mãe de 3 filhos, suburbana, professora, entendeu? O quanto que é difícil para a gente estava falando aqui antes, né, dessa live começar, aqui, a gente ocupar esses lugares de poder. É muito complicado. É muito complicado. Eu estou aqui nessa live, né? 2 filhos meus já me acionaram, já estou com a campainha aqui, eu já dei sinal aqui para o meu filho lá, tem da campainha aqui, entendeu? Aí eu já resolvi pepinos assim, eu estou aqui, ó, vai ali, resolve. É muito complicado, porque a gente é demandado mesmo. A gente sabe o quanto mulher, professora, mãe, quem é mulher, professora, ou quem é mulher aqui já tá entendendo o que eu estou falando. Eu tenho esse livro aqui, que é o Isaac no Mundo das Partículas, que é um livro de física de partículas para criança. Se vocês estiverem interessados em saber mais dos meus livros, tem no meu site elicatakimoto.com uma aba ali falando de livros, e aí tem todos os 8 livros publicados, né? Como eu falo pra caramba, como vocês estão vendo, falo sobre vários assuntos, né? Tem livro de filosofia, tem livro de história, tem livro de física, tem livro de política, tem livro eu fiquei casada durante quase 25 anos, né? E me separei, então tem livro de sofrência, né? De como a gente se recupera. Imagina uma mulher nessa sociedade, uma mulher de 40 e poucos anos, sabe? Que está completamente fora do corpo, assim, do padrão, e para a pista. Não é fácil. Fala o nome do livro, Érica. Logo escrito. Também está nessa aba de livros ali que tem lá no meu blog, porque tem muito livro que é publicação independente, mas essa também, essa luta aqui da gente publicar livro, é uma loucura isso, né? A qualquer hora, assim, se vocês quiserem, eu passo para vocês, né, o caminho das pedras, mas o pessoal acha assim, Élica, tem muitos seguidores, vende livro para caramba, vendo nada, aqui, ó, isso aqui para a gente conseguir publicar um livro para vender o que a gente faz. Então é isso, estou aqui também, né, nessa luta de escrever, que não deixa de ser também um ato político, nesse momento, mais do que nunca. Escrever é um ato político, assim como ler também é um ato político, né? Estudar é um ato político.
sobreviver a um ato político. Então, não posso deixar de um momento como esse pedir para vocês, por favor, podendo, fique em casa, se sair, mantenha distanciamento, use máscara, não deixe de usar máscara, sabe? E se cuidar e cuidar dos seus, porque a situação está muito complicada. E, mais uma vez, falo para vocês, eu estou muito assustada, estou apavorada, porque o Brasil virou um laboratório aberto para desenvolvimento de novas variantes desse vírus. O Brasil está virando uma ameaça mundial. E já tem muita gente de fora, né, querendo doar vacina. Eu acho que vai acontecer uma intervenção internacional. Eu acho, é o que eu estou prevendo, né? Uma intervenção aqui, porque a gente está aqui, né? Porque nós estamos virando uma bomba, né? Exatamente isso. Tem o pior momento da pandemia, tá liderando aí na média móvel por dia, e sem agora ministro da Saúde, que eu não sei se é melhor ou pior ter ministro da Saúde. Então é isso, gente. Se cuide aí. Graciane, obrigada pelo espaço mais uma vez. Colaborando aqui com a sua fala, tem a Henriette Porciúncula comentando assim: ser é um ato político. É isso mesmo. Por aí, Henriette. Obrigada mais uma vez, Élica. Muito, muito obrigada mesmo, de coração, viu? Agora, a Sueli. A Sueli aqui. Sueli, suas considerações finais, por favor. Não esqueça de dizer do nosso coletivo investigador, por favor. Ah, sim, é verdade, nem falei dele, né? Bom, gente, primeiro agradecer também a Graciane pelo convite, parceira, né? A Graciane integra um grupo de pesquisa, que é o coletivo, Grupo de Pesquisação Pedagógica Coletivo Investigador na UESP-PFP, que investiga como que a formação de professores pode se dar através das escolas. Quer dizer, eu entendo que a universidade é incapaz de formar professores sem estar atuando na sociedade, sem poder trabalhar em conjunto, e todo o nosso trabalho tem sido de investigar as condições, né, desse trabalho de fato ocorrer. Um trabalho horizontal, um trabalho dialógico, um trabalho voltado para a relação entre eu pesquiso, eu transformo e eu compreendo. Eu compreendo porque transformo, eu transformo porque compreendo, eu pesquiso porque eu preciso atuar, né? Então, como é que eu faço essa praxis, né, que tanto marca a vida docente, que é uma prática, que é uma vida marcada por uma... eu costumo comparar com o jazz, né, o cara da música que sabe improvisar muito bem, porque ele conhece tanto música que ele é capaz de improvisar. Aquele conhecimento que está entranhado no corpo dele, e ele entra ali com um baixo no meio de um piano e de uma guitarra e começa a tocar articuladamente. Eu acho que a sala de aula é isso que nos desafia. Se tornar professor é saber entrar, né, naquele quarteto que está ali tocando, é saber dialogar, é saber estar também mais disposto à dúvida, a não saber, a se colocar junto, a construir juntos, né? Então, o coletivo investigador investiga epistemologias, formas possíveis para que a formação dos professores possa se dar nessa perspectiva. Existe em São Gonçalo, né, trabalhando com escolas de São Gonçalo e com a universidade, e agora estamos em uma parceria lá com o Centro de Estudos Sociais, lá do Boaventura, de Coimbra, né? Trabalhamos nessa perspectiva dos estudos pós-coloniais, das epistemologias do Sul, somos essas mulheres aí interessadas nesses outros saberes, nessa outra escola, nessa outra forma de ser mulher, né? Nesse outro lugar de existir no mundo. Então, para terminar, eu quero dizer a vocês que é importante a gente desaprender mesmo, ser muito crítico a tudo aquilo que nos ensinam, tudo aquilo que chega a nós, seja através dos veículos de comunicação, como através das formas, né, a moral instituída nas relações, né, as formas de poder instituída nas instituições, para que a gente possa vir a ser outras pessoas, nos deseducar. É tão importante quanto educar, para que a gente possa se educar de uma outra forma. Quando eu falo deseducar, eu não estou
jamais me aproximando dessa perspectiva negacionista. Eu estou dizendo que é importante a gente ir além daquilo que nos normatiza, sair das normas, questionar criticamente, ao contrário, elevar a potência da nossa capacidade crítica diante de tudo aquilo que nos chega. E eu acho também, concordando com a Élica, que a gente vive um momento muito desafiador. Acredito muito que nós, brasileiros, somos capazes de resolver esse problema, então espero muito que não haja intervenção nenhuma de fora. Acho que vocês também concordam comigo, Élica e Graciane. O problema é nosso e somos nós que temos que resolver esse problema. Acho que o Lula é uma esperança, porém a esperança maior está nas nossas mãos, está nos nossos trabalhos, está nessa relação entre aquilo que é pequeno, que nós fazemos, nos nossos espaços de atuação, e aquilo que a gente pode fazer junto. E aí vem de novo aquele desafio de que a gente precisa ir para a rua, de que a gente precisa ocupar os grandes espaços, e que enquanto isso não pode... Eu não sei se é enquanto isso não pode acontecer, né? Porque as mulheres latinas estão todas na rua, sul-americanas, né? Tem muitas delas que conseguiram muitas coisas no meio da pandemia. Então, é uma questão. Será que a gente realmente não pode? Por que não estamos indo, né? E eu sei que estamos todos muito assustados, mas precisamos estar suficientemente maduros. Eu trabalho por esse estado em que a fruta cai do pé e vai para a rua, porque eu acho que é na rua que a gente vai conseguir resolver muito dos nossos problemas, né? Porque os nossos problemas são sempre, né, historicamente, construídos por homens que têm poder, né, homens que estão em condições que nos colocam, querem nos subordinar a eles, né, e só tem uma forma da gente reverter isso, que é dizendo, não, o poder não está com você, o poder está comigo, está na minha mão, e isso não vai mais ser assim. E a gente não quer mais esse país na mão de pessoas incompetentes, né? A gente quer um país democrático, um país que valorize a sua cultura, que valorize suas escolas, seus professores, seus cientistas, seus músicos, seus artistas, seus saberes, seus pescadores, seus trabalhadores rurais, suas mulheres, né? A gente quer os saberes dos povos originários, dos índios, dos negros, das negras, enfim, a gente quer o saber de todos que aqui vivemos. Queremos um outro país, não queremos esse que está aí. Vamos brigar por isso. Não temos medo dessa luta. Estamos na luta porque essa é a nossa condição de respirar. Estamos respirando, portanto, estamos na luta. Estamos indo para cima. Não se acanhem, porque nós também não vamos nos acanhar. É isso que eu quero dizer para terminar. Coragem, companheiras. A briga é grande. O fulaninho foi solto hoje, aquele que quebrou a placa da Marielle. E isso é um desaforo para nós, mulheres. Foi hoje. Botaram o cara na rua hoje. E a gente não está sem estar atento a isso, não. Isso é um desaforo. Marielle vive. Marielle sou eu. Estou aqui para defender isso. Marielle sou eu. Marielle somos nós. Ela é porque nós somos e nós somos porque ela foi e ela é ainda entre nós. É isso, a gente, né? É isso. Muito obrigada. Apareceu aqui nosso querido Alberto, aqui, de repente, um homem entre nós. O que houve, Alberto? Diga aí. Gente, é maravilhoso essa... Primeiro, Marielle presente, Marielle semente. Estou muito feliz com essa mesa. Já querendo dizer que nós estamos batendo aí, falta uma inscrição aí para 900 inscritos no nosso canal. É um canal para um espaço de oportunização para diálogos de pautas populares, onde possamos trazer mais e mais seminários como esse proposto aí para conversação e narrativas diversas. E falar o seguinte também, nós somos a primeira feira literária, o festival literário do país e do mundo a ter uma plataforma de e-commerce no qual oportunizamos os escritores a terem uma vitrine para a venda dos seus livros totalmente gratuita. E então tem um QR Code aqui, ó, bem do ladinho aqui, você pode ter essa experiência com a loja da Milanese Storm, que é a nossa grande parceira através da cultura milanesa.
Élica, nós estamos aqui já dizendo o seguinte, nós queremos seus livros lá na nossa vitrine, para que as nossas periferias, para que nossos lugares longínquos também possam ter essa oportunidade de acesso à sua literatura, de acesso às suas experiências. Então, já não abro mão, vamos entrar em contato com você, vamos ver como que pode ser feita essas questões. Então, é mais para dizer isso, para dizer assim, vamos experimentar aqui essas parcerias. Eu quero agradecer a fala da Sueli, que foi muito, muito forte, da Élica, da Volutão, é que eu chamo ela de Volutão, gente, da Volutão, e sou muito grato, e era para também festejar isso, nós estamos chegando a 900, gente, isso é semente, é fruto daquilo que nós lutamos para termos com dignidade, que são políticas públicas, nossos direitos assegurados. Beijo, obrigado. Com você. Valeu, Alberto, valeu. Então, agora para a gente, primeiro, a gente quer dizer assim, ele entrou porque a gente permitiu, tá? O homem entrou aqui porque a gente permitiu, apesar do canal ser dele, tá? Dele, da equipe da Flisgo. Mas, então, é uma notícia boa e a gente aproveita, então, e te convida aí, se você está assistindo, vai lá e se inscreve no canal da Flisgo, que realmente faz uma diferença enorme aqui na nossa cidade, e aí ele trouxe aí a grande capacidade e potência que a Flisgo tem, não só para São Gonçalo, mas também para o mundo, né? Pelo que ele coloca aqui para a gente. Bem, agradeço novamente as nossas convidadas, agradeço porque foi, além de tudo, um momento de interlocução, de conhecimento de relações, né? E eu fico muito feliz de ter mediado um pouco isso, né? Quer dizer, a Élica convidou a Sueli e a Flisgo convidou a Élica. Ó, que delícia! E eu tô aqui na mediação, feliz da vida por ter, igual pinto no lixo, feliz por ter conseguido proporcionar isso de alguma maneira. Quero agradecer a todas as mulheres, principalmente da Câmara Popular de Mulheres e do movimento Cidade no Feminino, que idealizou, que está sonhando e sentindo dor no estômago, como a nossa querida Leila, sentindo dor no estômago, passando mal, ansiosa por todos esses momentos, por todos esses painéis que a gente está vivendo aqui. Quero agradecer a todas, quero agradecer aqui a nossa querida Gracione, a Ivanilda, a Renata Lucas, e a Leila Araújo, a Shirley Victorino, a Henriette, a Fabi Chagas e todos que foram comentando aqui, que foram muito, a Sônia Jardim, muita gente comentando, e a Mitsu também. Agradecer demais pela participação de vocês, dar um forte abraço na Élica, um forte abraço na Sueli, agradecendo. E antes de finalizar, eu preciso dizer aqui, agradecer de coração o apoio que o CP Mulher recebeu aí, né, nesse 8M, também nessas atividades que a gente está fazendo aqui com o seminário, dos vereadores da nossa Câmara aqui de São Gonçalo, que são os vereadores Josemar, o vereador Pablo da Água e o vereador Romário Regis. Também agradecer de coração o nosso companheiro de lutas na educação e também no nosso partido, o deputado Valdec Carneiro, que também nos colaborou com essa atividade com a Câmara Popular de Mulheres. Para finalizar, a gente precisa registrar, né, que hoje é um dia de luta contra a violência das mulheres na política e diante de tantas violências que enfrentamos no nosso dia a dia, que foi mencionado, inclusive, aqui pelas convidadas, como mulheres, militantes ou não, temos a obrigação de lembrar do assassinato político de Marielle Franco e do motorista Anderson, que é de arrepiar em pensar nessa história, em especial por toda a luta que Marielle representa e por mais essa tentativa de silenciar constantemente as nossas vozes. Precisamos dizer que não vamos nos calar, que Marielle é semente, que Marielle está presente, que estamos há 3 anos sem respostas de quem mandou matar Marielle. Assim terminamos o nosso painel, convidando você a participar dos demais painéis e oficinas que vão acontecer ainda hoje e também nos dias que seguem até o dia 16 de março de 2020. Obrigada novamente às nossas convidadas por aceitar fazer parte dessa história conosco, da história que está sendo construída aqui pela Câmara Popular das Mulheres do Movimento Cidade no Feminino. Sigamos na luta, em luta, pois a luta não termina aqui. Estamos juntas nessa luta. Quero apresentar, então, aqui, para a nossa foto final, obviamente, eu quero que esteja conosco aqui a nossa querida Marielle. Marielle, obrigada por tudo que você representou. Somos diversas
mas não estamos dispersas. Estamos em luta, na luta. Obrigada, gente. Foi? Pessoal, Élica, foi um prazer enorme, viu, te ouvir. Eu sou, como já falei, sempre estou te escutando, você é uma referência para mim. Então, vamos, que eu puder contribuir, seja na orelha ou em qualquer outra coisa, você pode contar comigo, estamos juntas. Graciane, querida, também, foi um prazer enorme, viu, estar aqui mais uma vez com você. Vamos falando sobre as nossas coisas, a nossa história aqui em São Gonçalo, lá em São Gonçalo, porque eu não estou em São Gonçalo agora, mas é um prazer, gente, foi um prazer, viu? Obrigada aí. Obrigada, Sueli, já te mandei o livro e vou mandar para você Vamos o contato falando. do Daniel, correvisor, que aí ele vai te falar com quantos caracteres você tem que fazer. O livro está bem curtinho, porque eu queria que ele fosse para um público leigo mesmo, entende? Então, eu acho que você, como professora, você vai tirar de letra, mas eu legal. acho que você... Bom, enfim, a gente conversa mais sobre... Tá bom? Tá bom, tá bom. Um beijo, bom domingo para vocês. Bom domingo, obrigada. Tchau, tchau.